Então, a professora está começando a gravar a aula e hoje a nossa aula vai ser de língua portuguesa e também de ciências, tá? Vamos começar. Dia! Bom dia de novo, né, Vinícius? Bom dia. Vamos começar então com a página 17 da apostila com a disciplina de língua portuguesa, tá? Página 17, língua portuguesa. Já tô. Ó, o Roger acabou de entrar. Certo, pessoal. Então, em língua portuguesa, nós estamos aprendendo sobre verbos, né? Ó, a Laura também acabou de entrar. Opa, só falta a Lara Caetano para estarem todos os alunos. Que legal. Então, estamos aprendendo sobre verbos, né? Como que a gente pode flexionar esse verbo e os tempos verbais, né? Presente, passado, futuro. E a gente viu que a gente não tem só um presente normal, assim, a gente está aprendendo sobre o presente do indicativo, né? Vimos que no presente do indicativo, nós podemos usar o presente do indicativo quando as ações, né, são frequentes ou também quando esse verbo vai apresentar assim, um futuro muito próximo, né? Nós fizemos atividades sobre isso na última aula de língua portuguesa, tá? Vamos continuar falando sobre isso, mas agora com outro tipo de texto. Até agora trabalhamos com o texto chamado editorial, tá? O texto chamado editorial, ele é um texto, um artigo onde as pessoas colocam a sua opinião, né? E aí tentam convencer as outras pessoas de que ela está certa, né? Vimos um editorial sobre o trânsito, né? Lá na cidade de... Qual era o nome da cidade que... Fortaleza. Fortaleza, isso mesmo. Na Avenida Washington Soares. E aí, com esse texto, a gente viu ali a opinião de quem escreve, né? E que essa pessoa que escreve esse texto, ela usa argumentos tentando me convencer, né? Tentando convencer o leitor de que os seus argumentos estão corretos, né? De que essa pessoa está certa, tá? Tia Maria. Oi? O Pedro não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui se me mandaram alguma coisa. Mas tu já não tinha falado, Pedro? Na minha cabeça eu já tinha falado, só se caiu e agora não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver. Tia, olha como eu botou no chat. Não tem nenhum problema. Tem um problema. Mas toda a vida no banheiro. Chat, né? Bom, pessoal, aqui para mim o Pedro não mandou nada, nem a mãe dele, tá? Eu não posso fazer nada daqui. Ele tem que tentar entrar. Eu vou continuar com a aula, tá? Vamos lá. Então, o texto, o gênero textual que vamos ler hoje é um poema, tá? A professora vai fazer a leitura e eu peço que vocês acompanhem.
porque eu não vou compartilhar a tela neste momento, tá? O nome do poema é O Táxi. A pressa é inimiga da perfeição, mas amiga do taxista. Pelo rádio vem um aviso: pegar uma pessoa com pressa é preciso. E quem fala ainda comenta: leva troco para 50. O passageiro apressado senta no banco do lado. Vai conversando ou calado? Já que está no sufoco, deixa as moedas do troco. O motorista diz obrigado. Até a vista, fecha a porta e se apronta para mais uma corrida. Mas corrida mesmo é a vida. Depois de lermos este poema, nós temos a interpretação deste texto ali na página 18. Podem virar a página. Muito provavelmente vocês precisarão ler novamente o texto, tá? Para responder, então, as perguntas da página 18. A primeira pergunta, tudo de acordo com o texto e a interpretação de vocês, tá? Por que a pressa é inimiga da perfeição? Essa é uma questão pessoal, mas que é comentada no texto. Número 3. Por que no poema a pressa é considerada amiga do taxista? Também uma questão pessoal. Número 4. Em sua opinião, então mais uma questão pessoal, por que as pessoas têm pressa? Número 5. Por que no poema recomenda-se levar troco para 50? Também uma opinião aí pessoal, né? Uma resposta pessoal de vocês. Por que a pessoa que vai fazer a corrida com o taxista pediu para que ele levasse troco para 50? Outra questão pessoal, a número 6. Explique por que o passageiro deixa para trás as moedas do troco. E aí, a número 7. Releia os 2 últimos versos do poema O Táxi. Mas corrida mesmo é a vida. A palavra corrida aparece 2 vezes no poema. Ela apresenta o mesmo significado nessas ocorrências? Depois vocês vão voltar lá no texto e vão ver que aparece 2 vezes a palavra corrida. A pergunta é, a palavra corrida, que aparece 2 vezes no texto, nessas 2 vezes elas têm o mesmo significado ou elas têm significados diferentes? Aí, na letra B, vocês irão assinalar as alternativas que representam possíveis sentidos desses versos. Dos versos que estão ali em cima, os 2 últimos versos do poema. Mas corrida mesmo é a vida. E aí vocês têm 4 alternativas que podem ser assinaladas, tá? Não vou dizer quantas vocês vão assinalar, porque vai da interpretação de vocês. Eu vou dar aqui 10 minutinhos para que vocês respondam e depois nós vamos discutir, já que essas questões são pessoais, tá? A não ser a número 7, todas as outras são questões pessoais, então poderão ter respostas diferentes e para isso a gente vai discutir depois, tá? Então, 10 minutinhos para responder e daqui a pouco eu volto.
Tia, vou no banheiro. Tia, ô tia, Oi, Vinícius.
Eu tô com dúvida na 5. Já vamos corrigir, tá? Tá. Eu estava falando com a mãe do Pedro. Ô, tia, Oi? tu consegue me ouvir se eu falar? Eu consegui ouvir o começo, depois eu não ouvi. Ele deu um negócio aqui no Qual fone. que é a dúvida? Bom, acho que agora já dá para a gente corrigir, né? Pelo que eu vi, a maioria já terminou. Então, vamos fazer a correção. Como eu falei, a maior parte dessas questões, elas são pessoais, então pode ser assim que tenha, né, uma diferença. Claro que tem que estar tudo dentro do... a gente não pode fugir do assunto, né? Mas como as questões são pessoais, então pode haver uma diferença entre as questões. Agora, por que a pressa é inimiga da perfeição? Vamos ver. Suzana, qual foi a sua resposta, Su? Eu botei, pois quando a gente faz as coisas na pressa, na maioria das vezes dá errado. Aí fica errado e não fica muito Tá, mas perfeito. por que que na maioria das vezes dá errado? Eu sei, tia. Eu posso falar. Pode, Kim. Eu vou ter assim, ó. Porque com pressa você não consegue ter perfeição, porque exige tempo. Mas por que que exige tempo? Posso falar, tia? Pode, Miguel. Então, eu botei, pois quando você está com pressa, você faz tudo de qualquer jeito. Tá, mas eu gostaria de ouvir uma outra resposta. Vamos lá, Lara Matos. Porque quando se faz as coisas com pressa, esquecemos dos detalhes. Também. Vamos ver, Liz, o que que você colocou? Ó, tia, eu botei parecida com a dos outros, então acho que não tá tudo certo também. Olha só, pessoal, quando a gente faz as coisas com pressa, a gente não faz com cuidado, não faz com atenção, né? E por isso dá errado, por isso a gente esquece dos detalhes, né? Por isso que não sai perfeito. A pressa é inimiga da perfeição justamente por isso, porque a gente não tem tempo para realizar com cuidado, com atenção, né? Então, fazer as coisas com pressa é inimiga da perfeição, tá? A pressa, né, é inimiga da perfeição. Agora, número 3. Por que no poema a pressa é considerada amiga do taxista? Vamos ver, Vitor. Ô, tia, não sei se tá certa. Não tem problema, Vitor. Se estiver errada, a professora vai conversar e você vai arrumar. Só deixa eu ver um negócio aqui. Alguém gostaria de responder essa questão? Por que que a pressa é considerada amiga do taxista? Posso ir, tia? Pode, Liz? Eu coloquei, porque o taxista fica com pressa de pegar as pessoas nos lugares que estão com pressa, então ele acaba ficando com pressa para ir buscar essas pessoas. Não é bem isso. Na verdade, olha só, Liz, nesse caso, a pressa vai ser inimiga do taxista. Porque se o taxista tiver pressa na hora de dirigir, o que que pode acontecer?
Ele pode bater? Isso, então, nesse caso, nesse exemplo que você falou, pelo que eu entendi, nesse exemplo, a pressa vai ser inimiga da perfeição. Agora, a pressa pode ser amiga do taxista, porque, por exemplo, se eu estiver aqui na escola e estiver com muita pressa de ir para casa, mas eu estou a pé. Se eu estiver com muita pressa, o que eu posso fazer? Ligo para o taxista e ele vem me buscar. Então, a minha pressa vai ser amiga do taxista, né? Mas, se eu não tiver com pressa, se eu tiver tempo para ir para casa, eu posso esperar alguém vir me buscar, eu posso ir andando, né? Então, a pressa vai ser amiga do taxista, porque como as pessoas têm pressa de chegar nos lugares, elas chamam o taxista para levá-las, tá? Pode falar, Kim. Tia, eu também acrescentei uma coisa a mais, ó. Eu coloquei, porque quando as pessoas têm pressa, elas entregam um dinheiro e elas não querem troco, como fala ali no texto, troco para 50. Ah, mas daí é a outra questão, né? Daí a gente vai lá para outra questão daqui a pouquinho, tá? Agora, a número 4. Em sua opinião, por que as pessoas têm pressa? Léo, por que as pessoas têm pressa? Ô, tia, eu coloquei que porque na maioria das vezes as pessoas estão atrasadas para alguma coisa, aí elas têm pressa. Também, se eu estou atrasada, eu vou ter pressa para chegar no lugar, né? Uma outra resposta, vamos ver. Miguel, Fornaza. Eu botei que para não chegar atrasado de outras coisas ou se está preocupado não querer demorar. Tá, mas gostaria de ouvir uma outra coisinha. Vamos ver, Ana Paula. Antes eu botei assim, pois às vezes elas querem fazer as coisas rápido. Querem fazer as coisas rápido, mas por quê? Vamos ver, Lara. Para fazer várias atividades de uma vez. Exatamente, muito bom, Lara. As pessoas têm pressa, na maioria das vezes, porque elas têm muitos afazeres, muitas atividades, né? Então, elas acabam querendo fazer tudo muito rápido para poder dar tempo de fazer tudo, né? Pensem os pais de vocês que trabalham fora, que têm as atividades diárias de uma casa, que tem que acompanhar vocês nas atividades da escola. É difícil, né? Vai para o trabalho, faz as coisas no trabalho, vem para casa, faz almoço, almoça, lava a louça, né? Aí vai acompanhar o filho para ver o que o filho fez nas atividades da escola. Muita coisa acaba fazendo com que a gente tenha pressa, né? Para terminar tudo que a gente tem que fazer, tá? Ô, Pro, Eles não Oi? param de escrever no bate-papo. eu não botei atividades. Eu botei, pois elas querem fazer as coisas rápidas para poder resolver outras coisas. Não botei atividades. E geralmente tem muitas coisas para fazer, né? Tudo bem. Deu para entender, tá? Tia Mayara, Oi, Kim. eles ficam escrevendo do bate-papo, daí não dá de ouvir a tia, porque fica aparecendo aqui na frente. Meu Deus, quem é que tá no chat de novo escrevendo? Eu É o botei Brian. para uma vez. O Brian que começa. Gabriel Ló, Brian. Apostila ou livro de atividades? Tava no banheiro. Pergunta para mim, poxa.
Tem que escrever isso no chat? Ontem eu não conversei com vocês sobre isso. Se tiverem algum problema, alguma dúvida, falem comigo, não escrevam no chat. Vocês devem escrever no chat se quiserem falar alguma coisa comigo e não quiserem que os colegas escutem, então falem comigo pelo chat. Mas, do contrário, não precisa escrever nada no chat. Vamos lá. Por que no poema recomenda-se levar troco para 50? Vamos ver, Miguel Mai. Ô tia, essa daqui eu não entendi muito bem. Posso falar? Só um pouquinho, Miguel. Nicolas, como é que você respondeu essa, Nicolas? Essa eu não fiz. Nicolas, se você abrir a sua câmera, vai ficar travando? Não sei. Então, abra. Isso, deixe a câmera aberta, tá? O Vinícius está com problema que quando ele abre a câmera, trava. O Roger está com problema também, Roger, que está com a câmera fechada? Roger? Eu acho que ele nem tá na aula. Tá, ele acabou de abrir o microfone. Roger, você pode, por favor, abrir a sua câmera? Como é que você fez a questão 5, Roger? Ô, Roger, eu não tô te ouvindo. Tira o fone, Roger. Tira o fone. Isso, agora fala. Porque tem R$100 para tirar troco de 50. Na verdade, a pessoa tem R$50, né? Então, leva troco para 50, tá? A pessoa tem R$50 e aí, por exemplo, se a corrida for R$20, então o taxista deverá levar 30, né? Por isso, leva troco para 50, tá? Então, a resposta dessa pergunta seria: por que o taxista deve deixar o troco preparado, né? Para R$50. E por que será? Mas por que será que ele já diz, leva troco para 50? Na verdade, o passageiro está com muita pressa, né? Então, ele já pede para o taxista deixar o troco preparado, tá? Agora, explique por que o passageiro deixa para trás as moedas do troco. Vamos ver. Dilney. O bolso dele podia estar furado. Não, Dilney. Agora eu achei engraçado. Não, Dilney, não é isso. O passageiro, ele deixa para trás as moedas do troco, mas tem um motivo. E não é porque o bolso dele está furado. Betina, qual foi a sua resposta?
essa aí eu não consegui chegar, mas eu ia botar assim, olha. Eu ia botar porque ele estava abafado, que estava falando ali alguma coisa que ele estava abafado e nervoso. Então, nesse sentido, né, a palavra abafado é que tá afirmando ainda mais a pressa dele, né? Como ele tá com muita pressa, ele acaba dizendo, não precisa das moedas, não precisa do troco, né? Por quê? Porque ele tá com muita pressa, e aí ele afirma que aquelas moedas valem bem menos do que o tempo dele, né? Então, para ele, aquelas moedas ali não valem muita coisa, por isso ele está deixando as moedas, porque o tempo dele é mais valioso. Ele está com tanta pressa que ele acaba deixando as moedas, tá? Agora, número 7. Releia os 2 últimos versos. Mas corrida mesmo é a vida. Davi Henrique, você acha que a palavra corrida, que aparece 2 vezes, tá? Ela tem o mesmo significado nas 2 vezes em que ela aparece? Não. Não tem o mesmo significado, né? E quais seriam os possíveis significados? Você disse que não, aparece 2 vezes, né? Aparece como? Quais são os significados da palavra corrida ali no poema? Tia, assim, até aqui eu não consegui chegar, mas eu vou tentar resolver. Certo. Ó, lá no poema, diz assim, ó. Tia. Fecha a porta e se apronta para mais uma corrida. Mas corrida mesmo é a vida. Tá. Pelo que eu entendi, ele tá dizendo que ele pegou mais um passageiro e foi na pressa. Mas a vida é mais corrida porque assim, pelo que eu entendo, que eu sempre tô ouvindo meus pais, eles sempre dizem que é muito rápido crescer. E daí, tipo assim, eu acho que é esse significado, tá ligado? Porque os pais estão sempre porque os pais estão sempre dizendo que é melhor ser criança do que crescer, porque adulto tem muita conta para pagar, muita coisa para resolver. Então, nesse caso aqui, a palavra corrida, na primeira vez que aparece no texto, né, fecha a porta e se apronta para mais uma corrida, quer dizer a corrida do taxista, né, o espaço que o taxista vai percorrer, né, o taxista ele chama de corrida. Por exemplo, quando o taxista vem aqui na escola para me levar para casa, esse espaço que ele percorre, né, para me levar, para levar o passageiro, ele chama de corrida, né? É uma corrida. Mas o outro significado, quando diz ali, mas corrida mesmo é a vida, são a correria do dia a dia, né? São todas as nossas atividades que a gente tem que realizar no nosso dia a dia, né? Muita coisa para fazer, como você mesmo falou, os adultos têm muitas atividades, muita conta para pagar, então tem que trabalhar, tem que estudar, tem que vir para casa, tem que cuidar de filho, olha a correria, né? Então, a palavra corrida aqui no poema, ela tem sim 2 significados. Corrida, que é a corrida, o trajeto percorrido pelo taxista, né? E corrida, que significa agitação, né? Do dia a dia, tá? Deu para entender, pessoal? Deu? Deu. Certo. Então, agora a gente vai para a questão B, onde vocês teriam que assinalar as alternativas que representassem, né, possíveis sentidos para aqueles 2 versos. Mas corrida mesmo é a vida. Natália, quais alternativas você assinalou?
Tia, não cheguei até aí, mas eu acho que essa daqui, ó, a terceira e a primeira. A terceira e a primeira, sim, mas falta uma. Olha só, a vida não passa de uma corrida. Na verdade, pessoal, dentro do poema, né? Esses dois versos, ó, mas corrida mesmo é a vida. Não que seja uma resposta para tudo que acontece, tá? Mas no poema, o que significa isso? Corrida mesmo é a vida. Então, a primeira, a vida não passa de uma corrida, né? Tudo que a gente faz é correndo. A segunda, a única maneira de viver é correndo. Se eu estou afirmando a vida não passa de uma corrida, é porque a única maneira de viver é correndo. Concordam? Tia, mas eu não vivo correndo. Mas nós não estamos falando da sua vida, Ana Clara. Nós estamos falando do poema. Lembra que eu acabei de falar? Nós não estamos interpretando tudo o que acontece. Por quê? Porque a tua vida não é corrida, você faz TikTok, você posta no Instagram, né? Eu vejo, mas nem todo mundo tem tempo para ficar vendo Instagram, para ficar fazendo TikTok, para ficar vendo filme, para ficar vendo série. Na verdade, a grande maioria das pessoas vive numa correria, né? Só que nós estamos interpretando o poema. E no poema chamada Charlie, correria do dia a dia, tá? Então, a primeira, como a professora já falou, a segunda e a terceira. O taxista trabalha muito, por isso a sua vida é uma eterna corrida, tá? A última, na vida, os momentos de correria são os mais valiosos. Até pode ser na interpretação de outras pessoas, mas não interpretando o poema, tá? Agora, eu gostaria que vocês virassem a página e fossem para a página 19. Concordância entre pronome pessoal e verbo. Gente, eu não sei se vocês já estudaram os pronomes pessoais, eu acredito que sim, tá? Os pronomes pessoais que nós vamos rever agora, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Então, os três primeiros que eu falei, eu, tu e ele ou ela, são pronomes pessoais que estão na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular. Porque eu estou me referindo a apenas uma pessoa. Ou eu, ou tu, ou ele. Ou ela, né? Enfim, homem ou mulher, tá? As outras três, nós, tá? Eu estou me incluindo, só que eu estou falando de mim e de mais alguém, né? Nós, vós, que aí são vocês, tá? Ou então, eles ou elas, né? Nós vamos, então, aprender um pouco mais sobre pronomes e verbos, tá? A gente vai ver a concordância. O que seria a concordância? É como o pronome, que são esses que eu acabei de falar, como eles vão combinar, como eles vão concordar com o verbo. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, nós vai para a escola, é correto? Pode até dizer, mas é errado. Isso, posso até dizer, mas é errado, tá? Por quê? Porque nós está no plural. Eu não posso dizer vai. Vai está no singular, né? Então, eu preciso combinar, concordar pronomes e verbos. O correto seria nós
vamos para a escola. Ou então, ele vai para a escola, tá? Isso nós vamos aprender um pouquinho mais. Claro que vocês já sabem, porque quando alguém fala errado, né? Vocês já ficam de olho, já sabem que a pessoa está falando errado. E não é legal, né? É feio, né? A pessoa falar errado. Nesse caso, a gente acaba ficando de olho, principalmente quando é uma pessoa assim, que a gente admira, né? Que a gente está ali convivendo no dia a dia e vê falando errado, epa, não é assim, a gente logo percebe. Não é assim que acontece? Se eu estou aqui dando aula para vocês e eu falo nós vai, vocês já vão me crucificar, né? Porque vocês vão perceber o erro, né? Ai, a professora falando errado, né? Mas existem frases que quando a gente vai formular essa frase, a gente deve pensar, epa, e como eu escrevo? Será que é assim? Será que não existe outro jeito de escrever, tá? Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? Vamos lá. Leia este trecho do poema. O passageiro apressado senta no banco do lado. Pensem bem, de quem o poeta está falando? Do passageiro. Letra B. Vocês têm que reescrever esses versos e vocês irão substituir o passageiro apressado por um pronome. Que pronome desses que a professora falou para vocês, vocês poderão usar? E se fosse mais de um passageiro, como é que vocês escreveriam? Então, vocês vão reescrever os versos usando o pronome adequado quando for mais de uma pessoa. Qual pronome eu usaria para combinar ali, para concordar com o verbo, tá? Façam a letra A, a letra B e a letra C, e aí eu já volto para a correção. 5 minutinhos. Vamos lá. É o Senhor que tem que usar o pronome. Ô, Gabriel, eu não te ouvi, você falou muito baixinho. É Senhor que tem que botar esse pronome? Ô, Gabriel, a professora acabou de explicar para vocês, eu acabei de relembrá-los os pronomes pessoais. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Qual deles você usaria? Tia, calma aí, eu já volto. Ô, tia. Oi? Tem que botar ele, assim, sabe? Ele, nós. Ou pode botar de outro jeito? Como assim? Eu não te entendi, Vinícius. É obrigado a botar ele, ela, alguma coisa assim, ou pode botar de outro tipo? Vinícius, você vai escolher o pronome adequado. Vou fazer a correção e aí você vai entender, tá? Caso não entenda, aí você volta a perguntar. Olha só. Letra A.
De quem o poeta está falando? Do passageiro. Do passageiro apressado, né? Ele está falando, o passageiro apressado senta no banco de lado, do lado. Então, quem é que senta no banco do lado? O passageiro apressado, né? A letra B, vocês devem reescrever os versos, substituindo o passageiro apressado por um pronome. Desses que eu mostrei para vocês, qual vocês usariam? O passageiro apressado senta no banco do lado. Qual que eu posso substituir? Miguel Mai, como é que você fez essa questão? Ele, apressado, senta no banco ao lado. Mas você deveria substituir a expressão toda, o passageiro apressado, tá? Então, você não precisa colocar a palavra apressado, certo? Mas o pronome está correto. Ele senta no banco do lado, tá? Entendeu, Vinícius? Sim. O que acontece? Vocês devem prestar atenção se o pronome e o verbo estão no singular ou se o pronome e o verbo estão no plural, tá? Na letra C, e se fosse mais de um passageiro, Vinícius? Como é que eu poderia fazer? Que pronome eu poderia colocar ali para substituir? Eles sentam no banco do lado. Exatamente. Então, além de eu substituir, colocar o pronome eles, eu também teria que alterar o verbo, né? Porque eu não posso dizer eles senta no banco do lado. Eu tenho que alterar o verbo para o plural também. Então, eles sentam no banco do lado. Deu para entender até aqui, pessoal? É bem simples, né? É só pensar assim, como eu falaria, como eu diria essa frase da forma correta, né? Vamos pensar assim que dá tudo certo. Olha só. Voltei. Eu vou pedir para o Pablo ler ali aquelas informações que estão ali sobre concordância verbal, Pablo. A concordância verbal ocorre quando flexionamos o verbo para que concorde com o sujeito. O verbo concorda com o pronome em pessoa. Eu, tu, você, ele, em número singular ou plural. Isso. Então, quando eu falo que o verbo concorda com a pessoa, eu estou afirmando que o verbo está concordando com o pronome. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, tá? E quando eu falo que ele concorda em número, eu estou afirmando que ele concorda com o singular ou com o plural, tá? Então, concordar em pessoa e concordar em número, eu estou falando de pronome e singular ou plural, tá? Ô, Pro. Oi. Pode passar marca-texto? Com certeza. E aí vocês têm ali o exemplo. Ele senta no banco do lado. Ele de vermelho, pronome. Senta de verde, verbo. Ele senta. Eles sentam no banco do lado. Eles de vermelho, pronome. Sentam de verde, verbo. Percebam que os dois foram flexionados, né? A gente mudou os dois, tanto o verbo quanto o pronome, tá? Porque eu tenho que combinar os dois em número e em pessoa, tá bom? E eu também devo fazer essa combinação quanto ao gênero, tá? Mas aí a gente vai aprender mais para frente, porque quando eu falo de homem e mulher, muitas vezes eu também tenho que fazer aí uma concordância na minha frase, né? Mas aí a gente vai ver mais para frente. Agora, a questão número 2 diz assim:
Complete as frases com o verbo indicado. Utilize o tempo presente e faça a concordância correta com o pronome. Então, eu vou fazer aqui a primeira e as próximas vocês irão fazer. Ele, o táxi embora. O verbo é mandar e eu preciso colocar esse verbo no presente, sabendo que eu estou falando de apenas uma pessoa, tá? Então, como é que eu vou dizer? Ele manda o táxi embora, né? Estou concordando ali com o número, com a pessoa, né? E estou concordando com o tempo que foi pedido para usar, que é o presente. Então, ele manda o táxi embora. Que foi, Kim? Eu tinha colocado mandou. Mas mandou é passado, ali tá pedindo para colocar no presente. Tá? Então, aqui vocês têm 5 questõezinhas que é super rapidinho de fazer, tá? Só que eu preciso fazer um pedido para vocês. Eu preciso muito ir ao banheiro, tá? Não costumo fazer isso durante a aula online, mas agora não tá dando para segurar. Façam essas questões aqui da página 19 e depois comecem a leitura da página 20. 2 minutinhos, eu vou e volto, tá? Microfones fechados de todo mundo até eu voltar, tá? Não quero conversa até eu voltar. Vinícius e Miguel, fechem os microfones. Pode abrir. Vou e volto. Voltei. Corrigindo. Ai, fui correndo. Por que tu foi correndo, tia? Para não demorar, né? Vamos lá. Então, a primeira, vimos que é ele manda, né? O táxi embora. Como é que ficou a letra B da Viperim? Cadê o da Viperim? Ali. Como é que ficou a letra B? Eu deixo as moedas de troco. Exato. Eu deixo as moedas de troco. Muito bem. Como é que ficou a letra C, Bruno?
Bruno, tá me ouvindo? Como é que ficou a letra C? Ah, tá, é porque o meu celular tocou lá, que minha irmã foi me chamar. A letra C, pegamos. Nós não pegamos o táxi. Ok. A letra D, Larissa. Eu botei, vocês agradecem ao motorista. Ótimo, muito bom. E a letra E, Amanda. Você chega atrasada. Ótimo, você chega atrasada. Muito bem. Agora, vocês irão virar a página, né? Muita atenção, porque nós não vamos fazer exatamente como está aqui, tá? Esta atividade vai ser uma nota extra, tá? Então, muita atenção, porque vocês não vão fazer exatamente como está aqui, tá? Agora que você já estudou sobre segurança no trânsito, é hora de produzir um texto apresentando sua opinião sobre esse tema. Para isso, considere as etapas a seguir. Atenção, vocês irão escrever um texto sobre segurança no trânsito, tá? Muito provavelmente vocês precisarão ler algumas informações adicionais, né, que não estão aqui na apostila. Vocês poderão fazer pesquisas sobre placas de trânsito, sobre leis de trânsito, sobre multas, enfim, tá? Porque vocês deverão defender uma opinião, que é a opinião de vocês, sobre algum assunto referente ao trânsito. Agora, qual é a opinião defendida? Por exemplo, se eu for fazer um texto sobre alguma coisa relacionada ao trânsito, eu poderia fazer, por exemplo, sobre o uso da cadeirinha, né? Eu poderia defender ou não o uso da cadeirinha. Eu não sei se vocês lembram que esse assunto foi muito polêmico durante um tempo, porque uns políticos diziam que não era preciso, que a cadeirinha não funcionava, né? E outras pessoas defendiam o uso, dizia que funcionava, que protegia a vida das crianças. Aí eu posso defender o uso obrigatório da cadeirinha ou não. E ainda dizer, vai da consciência de cada um. Eu sei que é necessário porque vai proteger a vida do meu filho. Mas eu preciso levar uma multa caso eu não esteja usando? Estou colocando só aqui algumas questões para que vocês possam pensar em como fazer esse texto, tá? Ô, tia, pode colocar mais de um assunto no texto? Você vai defender a sua opinião. Então, assim, se você colocar, por exemplo, sobre a cadeirinha, sobre o cinto de segurança, sobre o farol que vai ficar aceso ou não durante o dia, são 3 coisas que você deverá defender. Você vai ter argumentos suficientes para defender essas 3 ideias? Tá? É nisso que você tem que pensar. Aqui, nós vamos defender apenas uma. Se você quiser colocar mais de uma, ok. Mas você deverá defender todas as ideias que você colocar aqui. Entendeu, Ana? Então, por isso nós estamos pedindo uma opinião, apenas uma, tá? Para que vocês procurem argumentos para defender essa opinião. Por que que a cadeirinha é importante? Por que que eu preciso usar? O que que o não uso da cadeirinha pode trazer para as crianças, tá? Então, já são argumentos, né, que vocês têm para defender o uso ou não, tá?
E aí, letra B. Que argumentos serão usados para defender essa opinião? Então, como eu falei, protege a vida da criança, né? É importante porque a criança vai ficar quieta dentro do carro, então não vai tirar a atenção do motorista. São argumentos. Mas eu só estou dando um exemplo, vocês não precisam fazer sobre isso. Façam sobre alguma coisa que chame a atenção de vocês, tá? Tia, Oi, Bruno. tia, ainda continua escrevendo no chat. A próxima vez que eu tiver que chamar atenção por causa do chat, eu vou mandar um comunicado para casa. Ô, tia. Oi. Posso escrever sobre os pedestres? Pode, você escolhe. Ô, Brian, por que a tua câmera tá fechada? Brian, por que a sua câmera está fechada? Ô, tia, ele botou no chat. Ele colocou no chat por quê? É que ele tá na casa. Tá, acabei de ler. Mas ontem ele disse que ele estava também. Certo, Brian. Então, se fica travando, tá? Você pode ficar com a câmera fechada. Mas a professora vai pedir mais uma vez para você não ficar escrevendo no chat, a não ser que seja para mim. Aí você pode ali no privado escrever para mim, tá? Responder você pode, né, Brian? Você consegue abrir o microfone e conversar comigo para eu saber que você está falando comigo? Você está me entendendo? Uhum. Então tá, então responde, né? Ô, tia. Oi, Lara. A minha internet tinha caído, aí eu não sei se tu falou ou não. Pode escrever, tipo, várias coisas sobre o trânsito ou tem que ser só uma? Então, eu falei sobre isso, a Ana Clara fez a mesma pergunta, tá? Você pode, não tem problema. Só que o que acontece? Nessa atividade, você deverá defender uma ideia, tá? Para você defender uma ideia, você vai procurar argumentos. Por que você defende essa ideia, tá? Por que precisamos usar a cadeirinha no carro? Por que precisamos andar com o farol aceso mesmo durante o dia? Então, você vai ter que pesquisar, você vai ter que defender essa ideia, usar argumentos convincentes. Aí, qual poderá ser o problema neste caso? Se você começar a defender muitas ideias, você poderá ficar sem argumentos. Não que esses argumentos não existam, mas vai ficar complicado para você defender muitas ideias neste texto, tá? Então, assim, você pode, desde que você saiba, se você colocou ali 2, 3, 4 ideias, você deverá procurar argumentos para defender todas essas ideias, tá? Fala, Vinícius. Vai ser legal, porque senão a gente vai trabalhar como se fosse político, mais ou menos. Vocês vão defender uma opinião, tá? A opinião de vocês. Então, pessoal, aqui ainda tem as questões 3 e 4. Após responder essas questões, né, a 1 e a 2, a A e a B, vocês deverão escrever a primeira versão do texto. Para tanto, apresente o tema ao leitor e exponha sua opinião. Depois, comprove sua ideia com argumentos e, no final do texto, retome sua opinião confirmando-a. Ou seja, aqui nós temos as etapas, né? Primeiro, vocês vão colocar qual a ideia que defenderão ali na letra A. Depois, quais argumentos usarão para defender essa ideia. E aí, por fim, vocês irão escrever um texto
esse texto pode ser digitado, tá? Não tem problema. Ou pode ser escrito no caderno e enviado para a professora, certo? Como que vocês vão enviar? Através de foto ou quem vai digitar, aí manda para o e-mail da professora, tá? Tia, mas isso tudo aí até hoje? Calma, não é até hoje, tá? Fica calma. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Por exemplo, eu vou defender a cadeirinha. Daí eu posso dar o exemplo, tipo assim, só um exemplo, até os 8 anos a pessoa usa a cadeirinha. Daí aos 9 anos já tem que começar a usar o cinto de segurança. Pode fazer assim. Claro, são argumentos que você vai usar para defender o uso da cadeirinha. Mas, Kim, o que é importante, gente? Não é só aquilo que vocês pensam, tá? Porque aquilo que vocês pensam é importante, é a opinião de vocês, mas vocês têm que procurar argumentos. E quais são os argumentos? Os argumentos defendidos pelos órgãos, né, responsáveis pela segurança do trânsito, as leis de trânsito. Então, vocês têm que pesquisar. Não pode só colocar o que vocês acham. Porque se eu disser só assim, eu acho isso, eu acho que é importante, porque eu acho que vai proteger. Quem que eu vou convencer só achando? Eu tenho que provar que eu tô certa, tá? Então, eu posso procurar em reportagens, né, acidentes que aconteceram, em que a cadeirinha evitou, né, que a criança se machucasse. Isso tudo tem na internet, em revistas, em jornais, e vocês vão ter que pesquisar, tá? Tia, mas assim, tu tem que ir fazer as tuas opiniões só sobre o trânsito ou não? Sobre a ideia que você vai defender, dentro do tema trânsito. Ah, tá. Então tem que ir por o que tu vai defender, alguns argumentos e escrever um texto e mandar para ti. Exatamente. Tá? Tia. Dentro do tema trânsito, Léo, você pode falar sobre várias coisas. Você pode falar, por exemplo, o que foi falado ali no editorial que a gente leu da cidade de Fortaleza, né? Sobre a dificuldade que os pedestres têm de atravessar a rua. Então, a gente pode usar a nossa cidade como exemplo. Quais são as dificuldades que os pedestres encontram aqui? Ou que os motoristas encontram aqui, né? Tem dificuldade? Não tem? O uso do semáforo, hoje nós não temos mais semáforo funcionando. Isso prejudica os pedestres? Prejudica os motoristas no dia a dia ou não? Porque muita gente defende o uso dos semáforos aqui na nossa cidade e muita gente diz que ficou melhor assim, né? Até houve muitos comentários no Facebook sobre isso. Muita gente achou que ficou melhor assim. Mas qual é a opinião de vocês? E o que vocês irão usar para defender a opinião de vocês, tá? Só mais um exemplo do que pode ser falado, certo? Deu para entender ou vocês ainda têm alguma dúvida sobre como fazer esse texto? Eu tô com uma dúvida, tia. Só um pouquinho. Vai, Suzana. Porque, tipo assim, eu entendi. Eu queria perguntar, vamos supor, eu tenho essa opinião. Aí eu posso perguntar, por exemplo, para minha mãe, para ver se ela tem o mesmo? Tu pode perguntar, sem problema. Só que tu vai defender a tua. Tá? Tu vai defender a tua opinião. Então, tu pode perguntar, pode fazer uma entrevista, colocar a fala, né, de alguns moradores ali no texto, não tem problema. Mas tu vai ter que ter uma opinião formada e defender essa opinião, tá? Entendeu, Suzana? Vinícius? Eu posso ir lá no teu PV e, tipo, fazer um texto e te mandar?
no Ô, tia, eu tô privado parecendo do uma... WhatsApp? Não entendi, Vinícius. Não. Não quero texto sendo digitado no WhatsApp. Ou vocês façam escrito à mão, batam uma foto e me enviem no privado, ou vocês digitem no Word e me mandem por e-mail. Tia, também pode ser PDF. Ou digita no Word e manda a foto pelo celular. Não, eu não quero foto de computador, tá? Não quero... Gente, vocês têm que saber que eu tenho que corrigir isso. Então, como é que vocês vão digitar no computador, bater uma foto e me mandar? Fica ruim para eu corrigir. Então, me mandem por e-mail. Ou então, mandem um arquivo no Word, ali em PDF, pelo celular. Ô, tia, eu tô parecendo uma louca aqui, fazendo assim, porque eu tô cheia de ideia, eu tô muito animada. Que bom, que bom. Pessoal, agora, quanto a como fazer, eu já expliquei. Agora, de que forma vocês vão me enviar? Vou repetir. Ou escrevam no caderno e batam uma foto e me mandem no privado, no WhatsApp. Ou digitem no Word, salvem o arquivo. E aí vocês podem me mandar pelo e-mail ou enviar o arquivo pelo WhatsApp para mim, como vocês já vêm fazendo, tá? Não quero ninguém digitando no WhatsApp, tá? E não quero também foto da tela do computador, é muito ruim para corrigir, tá? Estamos entendidos? Certo. A tia vai avisar no grupo, né? Vou. E aí, quando que vocês devem me entregar esta atividade? Hoje é quarta-feira, dia 12. Vocês deverão me entregar sem falta, tá? Sem falta, e eu não vou aceitar em outro momento. Vocês deverão me entregar na segunda-feira. Então, vocês têm quarta, hoje, o dia de hoje, quinta, sexta, sábado, domingo, 5 dias. E na segunda-feira, até o meio-dia, vocês devem me entregar, tá? Não vou aceitar depois, certo? Tem bastante tempo para fazer isso. E aí, se tiverem dúvidas, me procurem, né? Podem me ligar para conversar comigo, se tiverem dúvidas. Daqui a pouquinho, eu já vou enviar ali no grupo do WhatsApp, tá? A data e como vocês devem me entregar. Mas já foi explicado, né? Mais alguma dúvida quanto a esta nota extra? Ah, vale 5 pontos. Tá bom. Eu, tia. Pode falar, Miguel. Só 5, tia. Esse texto é só para defender a sua opinião? É, para defender a tua opinião. Mas é só para isso, eu tenho que botar outra coisa. Miguel, você vai defender a sua opinião sobre alguma coisa, alguma ideia, né, dentro do tema trânsito. Segurança no trânsito, mas daí você vai defender sobre o quê? Porque segurança no trânsito tem o motorista não pode beber bebida alcoólica, todos os ocupantes do carro devem usar cinto de segurança, nós não podemos deixar as crianças sem cadeirinha, animais dentro do carro, tudo. Gente, tem uma infinidade de coisas sobre segurança no trânsito, tá? Você, Miguel, vai escolher um de todos que existem, você vai escolher um e falar sobre ele e defender, colocar a sua opinião sobre esse tema. Ô, tia, não pode animal no carro. Então, Miguel, existem... A professora não tem total conhecimento sobre isso, tá? Mas o animal dentro do carro, ele também pode provocar acidente. Então, ele também deve estar
dentro ali daquela gaiolinha, sabe? Eu não sei o nome daquilo, mas tem uma casinha, né? Uma gaiolinha para o gato, para o cachorro, enfim, porque ele também pode provocar acidente. Ô, tia, mas tem gente que bota cachorro com o cara na passear com a janela. estrela de carro. Eu sei que é complicado, que também existe esse tema sobre segurança, né? Os animais, tá? Eu não tenho. Tá. Tia, aquela caixinha se chama... Pessoal, se chama canil. Tia, o Brian tá mandando no chat de novo. eu tô vendo. Brian, eu vou ter que conversar com a tua mãe. Se você tem alguma coisa para falar, Brian, fala aqui para todo mundo. Também tem cinto para cachorro. Por que você não fala, discute aqui com todo mundo? A gente está discutindo o tema. Não precisa ficar escrevendo no chat, porque atrapalha. Bom, pessoal, sobre a nota extra, era isso. Então, até segunda-feira vocês têm para entregar. Vale 5 pontos. E a professora já deixou bem claro o que vocês vão fazer. Agora, eu peço que vocês peguem a apostila e vão lá para ciências, tá? Ciências, página 12, por favor. Então, em ciências, a gente está aprendendo, né, sobre as características dos materiais, né? Nós vimos que as propriedades dos materiais, né? Vimos que todos eles têm massa e volume, mas que alguns têm, por exemplo, densidade maior ou menor e por isso flutuam ou não, né? Vimos também que alguns são solúveis na água e outros não. Vocês fizeram atividades sobre isso. Hoje nós vamos ver materiais que são bons condutores de calor e maus condutores de calor, tá? Vocês vão entender por que no verão usamos roupas de um certo tipo de tecido e no inverno usamos outros tipos de roupa, tá? Porque alguns materiais esquentam muito rápido, outros não, justamente por serem bons ou maus condutores de calor, tá? Vamos ver. Brian, você pode ler o primeiro parágrafo, por favor? Ao andarmos descalços em um piso de ladrilhos, teremos uma sensação de frio nos pés. Então, por que não sentimos o mesmo quando caminhamos descalços sobre um tapete? Porque quando caminhamos descalços sobre um tapete, a transferência de calor não acontece com facilidade. Isso. Então, quando a gente anda descalço no piso, que a mãe diz, vai botar um chinelo, né? Por quê? A gente sente logo que põe o pé no chão a sensação de frio, né? Porque o calor logo se transfere. Então, a gente sente essa sensação de frio. E se a gente ficar com os pés no piso por algum tempo, logo a gente vai ver que aquela sensação de frio, ela vai aliviando. Por quê? Porque o calor do meu corpo, que é muito maior, né? A temperatura do meu corpo, ela vai ser transferida para o piso, até igualar a temperatura do piso e do meu corpo, tá? Já quando eu piso no tapete, eu não sinto essa sensação de frio. Por quê? Porque o tapete não transfere o calor, né? Então, ele já não transfere com tanta facilidade. Então, eu não sinto essa sensação de frio, tá? Vamos ver, Lara, o próximo parágrafo.
Lara Matos. O calor, energia térmica, sempre é transferido espontaneamente do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura, até que ambos fiquem com a mesma temperatura. Toda vez que você se expõe ao sol ou come uma comida quentinha, o calor é transferido para seu corpo. Isso. Então, quando o que eu falei, né? Quando a gente coloca o pé no piso e fica ali por algum tempo, então a nossa temperatura vai se igualando à temperatura do piso. Mas se eu saio daquele lugar que eu estava com os pés ali e piso em outro lugar, eu já vou sentir a diferença, né? Já fica mais, o piso já fica mais gelado novamente. Por quê? Porque a temperatura foi transferida para aquele local onde eu estava, né? Quando eu fico exposta ao sol muito tempo, eu também consigo perceber que o meu corpo fica com a temperatura mais elevada, né? Eu sinto a minha pele queimando, não é assim? A gente não sente isso quando fica no sol? E também quando eu como uma comida quente, né? Eu tô tomando sopa, eu sinto também que a comida quente transfere o calor para mim, né? Depois chega a me dar assim um calorão, né? Por quê? Porque o calor é transferido para o meu corpo, tá? Agora Lara Caetano pode ler o próximo? Lara? A Lara não está. Ela tá, porque eu vi ela. Sim. Ela tava agorinha. Não está mais. Liz, você pode ler o próximo? Ô, tia, tem Ela gente quitou. que caiu. Ô, tia, é ali o calor ou é embaixo? Existem materiais. Existem materiais que deixam o calor ser transferido com facilidade, sendo chamados de bons condutores de calor. O ferro, o alumínio, entre outros metais, são exemplos de materiais que conduzem bem o calor. Isso. Isso é muito fácil de perceber, né? Quando a gente coloca, por exemplo, uma comida quente num recipiente de alumínio, enfim, de metal, né? A gente logo percebe que o calor é transferido para esse alumínio, né? Porque se a gente colocar a mão, a gente sente ele quente. Mas se a gente colocar num recipiente, por exemplo, de plástico, a gente vai perceber a diferença. É transferido também o calor, mas não é tão rapidamente quanto foi para o alumínio, tá? Então, existem materiais que transferem muito rapidamente o calor e outros que não transferem tão rapidamente assim, tá? Quando a gente toca em materiais que são bons condutores de calor, como o metal, a sensação é de frio, né? Porque transferimos parte do calor do nosso corpo para esses materiais. Então, quando a gente coloca a mão na maçaneta, né, da porta para abrir, a gente sente que está gelado, porque o nosso calor está sendo transferido ali para a maçaneta. Então, se eu ficar com algum tempo ali segurando na maçaneta, a maçaneta vai ter a mesma temperatura do meu corpo. Se eu ficar um tempo ali, eu vou sentir que ela vai esquentar, tá? Agora. Tia. Oi? Tem um tal de Galaxy J5 Prime aqui? Sim, eu acho que é o Pedro. Mas por quê? Algum problema ou só porque tu ficou curioso? Fiquei curioso. Certo, eu acho que é o Pedro, tá? Ele estava tentando entrar. Ó, agora. Bom. Saindo gente toda hora. O tia tá saindo bastante gente da aula, né? Pois é, gente. Vamos lá. Foi para 30, foi para 31. Agora tá Deu, gente. Então,
Vamos para o próximo parágrafo e eu vou pedir para a Natália. Ô, tia, ali também existem, né? Isso mesmo. Também existem materiais que são maus condutores de calor, isto é, que não deixam o calor ser transferido com facilidade. O plástico, a lã e os tecidos em geral, como aqueles usados na fabricação de tapetes, são exemplos de materiais que não conduzem bem o calor. Isso. Então, esses materiais que você leu, eles não conduzem bem o calor. Olha só, quando a gente tem uma panela no fogo, fazendo lá a comida, geralmente a panela, onde vai a comida e onde a panela vai para o fogo, é de metal, né? Pode ser ferro, pode ser alumínio, enfim, cobre. Aqui em casa é alumínio. A panela é de metal. O cabo da panela geralmente é de plástico. Por quê? Porque quando a gente vai pegar no cabo da panela, a gente não vai se queimar, né? Porque o plástico, ele é um mau condutor de calor. Então, ele até pode ficar quente, mas ele não vai ficar na temperatura do metal, tá? Só um exemplo. Eu posso ler agora. Pode, Davi. Os materiais bons e maus condutores de calor podem ser utilizados de diferentes maneiras para fabricar diferentes objetos que facilitam a vida das pessoas. Isso. Então, as roupas de inverno, por exemplo, elas são feitas de materiais maus condutores de calor, porque dessa forma elas evitam a perda de calor do nosso corpo, né? Porque daí o nosso corpo não passa o calor para os tecidos, né? E aí por isso a gente fica quentinho, a gente continua quentinho, tá? Agora, você sabia? Vamos ver o Nicolas. Pode ler, Nicolas? Está com a câmera fechada de novo. Você sabia? Para desamassar as roupas, o ferro de passar precisa estar muito quente. Por isso, sua base é feita de metal, que é um bom condutor de calor. Já seu cabo é feito de plástico e borracha, que são maus condutores de calor, para evitar que as pessoas se queimem. Isso, então, para evitar que as pessoas se queimem, o ferro de passar, ele é feito com alguns materiais, né? O material que entra em contato com a roupa e fica muito quente é metal. Já onde a gente pega, né, é plástico. Por quê? Porque precisa ser um mau condutor de calor para eu não me queimar, né? Pessoal, na próxima página a gente vai ter uma experiência, tá? Só que nós não faremos neste momento, porque a professora não conseguiu providenciar todos os materiais. Então, eu vou pedir que vocês peguem o livro de atividades na página 55. Daí pode fechar a apostila. Já fui. Já tá aqui. Pode fechar, se você quiser, pode fechar. Na página 55 do livro de atividades, vocês têm duas atividades, tá? Uma sobre materiais solúveis e insolúveis, tá? E a outra, a questão número 4, sobre materiais que são bons e maus condutores de calor, tá? Eu vou pedir para que vocês façam essas duas atividades e daqui a alguns minutos eu volto para a correção. São atividades bem simples, tá? Leiam com atenção e daqui a alguns minutinhos eu volto.
Ô tia, eu esqueci o nome que é ao contrário de solvente. Olha lá na apostila, tá? Dá uma lidinha. Essas atividades são para serem resolvidas pesquisando na apostila, não precisa só tentar lembrar, tá tudo lá. Tia, passa no banheiro. O Roger tá jogando. Eu vou admitir, eu não sei. Ô tia, acabei tudo. Posso te perguntar uma coisa? O metal e ferro é a mesma coisa. Não, é que o ferro é um tipo de metal. Obrigada. De nada. Ô tia, é qual página? Porque quando a minha internet caiu. Página 55 do livro de atividades. Ô tia, Oi? alumínio tem acento no mi, né? Alumi. Aham. Ô tia, ali nas imagens é metal, é ferro ou é alumínio? Metal. É tudo metal? Então, ali a gente não tem como saber que tipo de metal está sendo usado, né? Se é alumínio, se é ferro, se é, enfim. Então a gente vai só usar como metal, porque é um tipo, né, de metal. Acabei tudo. Podemos corrigir, então? Acho que a maioria terminou. Não, tia, não. Segunda. Eu espero mais Eu um só pouquinho. não sei aquele de embaralhar as letras. É muito fácil. É muito fácil. Gente, silêncio para resolver. Tia, para fazer a quadra também. Eu tô com dúvida na última imagem. Na torradeira?
Ô, tia, basicamente tudo metal e plástico, né? Como? Na atividade, é metal ou plástico? É. O que tu entendeu que eu falei, tia? Eu entendi, basicamente, todo metal é plástico. Não, mas tipo, ali tudo é metal e plástico, assim, né? Isso. Então, vamos lá. Correção, pessoal. Questão número 3. O sal se dissolveu na água. Por isso, dizemos que ele é Solúvel. em água, que é o solvente. O óleo não se dissolveu completamente na água, porque ele é Insolúvel. exato. Agora, desembaralhe as sílabas para formar o nome da propriedade da matéria em evidência nas imagens. Que Tia, propriedade é essa? Solubilidade. Solubilidade, tá, Dilnei? Eu vi na apostila. Claro, é o Também vi. material que vocês têm, muito bem. Agora, atenção. Na atividade 4, a panela é metal e o cabo é plástico. Qual é o bom condutor de calor? Metal. Metal. E o mau condutor é o plástico. Na caneca do lado, a caneca em si é metal e o cabo dela, ali onde a gente pega, né? É plástico. E aí a mesma coisa, bom condutor é o metal, mau condutor é o plástico. E segue isso em todas. Segue isso em todas, muito bem. No talher, o cabo do talher amarelo é plástico e a parte, né, que a gente corta, coloca na boca é metal. Tá? Na torradeira, aquela parte preta é plástico e a parte cinza é metal. E o plástico é mau. Certo, gente? Alguma dúvida sobre o que aprendemos hoje em ciências? Não. Pelo menos eu não tive nenhuma. Então, olha só. Todo mundo abrindo a câmera para a gente bater uma fotinha, por favor? Hoje eu não tô de camiseta do Grêmio. Posso no banheiro antes. O conteúdo de ciências é bem fácil. Miguel, é rapidinho, rapidinho. Vamos lá. Muito bem. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, Até amanhã. Tia. Tchau, Porque Oi. o esqueleto foi no cabeleireiro? Pra fazer as costeletas. Tia, não vai ter mais coisa pra fazer de tarefa. Não, porque a tarefa que eu mandei para vocês exige bastante de vocês, tá, Miguel? Tá bom. Então, Tchau, tia. Não deixem para fazer na última hora, tá? Ok. Tchau, gente. Beijo. Tchau, galera.